pública. Eu passei na própria audiência que Natal está passando a imagem de uma cidade que realmente não cuida dos seus animais, uma cidade belíssima, uma cidade turística. E isso tem que ser resolvido da melhor forma possível, tem que realmente chamar o poder público, chamar as autoridades para que seja implementado um controle de natalidade desses animais, para que a curto prazo a gente já tenha realmente notado que diminuiu essa quantidade de animais abandonados na cidade. Então, vamos dizer assim, que talvez por ter acontecido, né, uma questão de saúde, né, tem algumas pessoas sofrido, né, com a toxoplasmose, aí, no caso, os órgãos públicos abriram os olhos, finalmente abriram os olhos. Exatamente. Foi preciso, no caso, né, chegar ao extremo de como está a situação agora, para que as autoridades percebessem realmente que tem que realizar, né, um programa de controle de natalidade desses animais. Né, a população de Natal, os protetores independentes, nós não aguentamos mais ver a quantidade de animais que estão sofrendo nas ruas, os protetores sendo discriminados aí, pessoas levantando a bandeira que a esterilização não vai diminuir esses animais. Nós temos consequência de causa, nós temos experiência que isso vem sendo feito em outras cidades e vem tendo um resultado muito satisfatório. As doenças do carrapato são terríveis. E quando um animal chega ao ponto de ter uma anemia tão forte que começa a ter hemorragias nasais ou por outros orifícios do corpo, às vezes ainda a solução é uma transfusão de sangue. Vamos ver com a doutora Viviane como isso se procede. Mais um instante veterinário e hoje o assunto que eu e a doutora Viviane vamos conversar é sobre transfusão de sangue. Tudo bom, doutora Viviane? Tudo bom, Joelma? Boa tarde a todos. Doutora Viviane, quais são as circunstâncias, né, que levam o cachorrinho a precisar de uma transfusão? Bom, a transfusão de sangue é uma prática comum, né, no dia a dia da clínica veterinária. Normalmente nós fazemos a transfusão de sangue quando esse animal tem alguma perda. Essa perda pode ser por uma hemorragia interna ou uma hemorragia externa ou até por uma doença que causa uma aplasia de medula, que, falando assim numa linguagem mais clara, ela diminui a função da medula e a medula para de produzir tanto células vermelhas quanto células brancas. E aí, no caso, a transfusão de sangue ajuda o paciente nesse aspecto. Doutora Viviane, no caso de nós, seres humanos, né, para que a gente possa ser um doador, existem algumas normas, né? Ter acima de 18 anos, ter um certo peso. No caso dos animais, também há essa necessidade? No caso dos cães, né, a gente preconiza que seja um animal adulto, não pode ser um animal filhote, e tem que ser um cachorro acima de 30 quilos. No caso, né, da gente, na hora da gente doar sangue, o sangue, no caso, é retirado desse braço ou desse outro. No caso dos animais, como é feita a retirada desse sangue? É retirada também através da veia do braço também, né, da patinha da frente. É um procedimento simples e rápido. Agora sim, a gente tem um problema porque assim, o bicho ele tem que ser um animal extremamente dócil. E dócil, que eu digo, não é assim só de não morder, tem que ser um cão assim que fique quieto, que fique tranquilo, que aceite essa situação. Porque se ele ficar mexendo, pulando, normalmente não dá certo. Eu particularmente, as minhas experiências com pacientes assim que alguém trouxe para fazer a doação, acaba não dando certo. Sempre dava certo quando eu tinha uma doadora que já era condicionada a isso. No caso desses animais que já são, né, doadores, né, já credenciados, vamos dizer assim, né, eles podem doar em intervalo de quanto tempo? Olha, a gente não, assim, pelo menos uma vez a cada mês, a cada 2 meses ele faz uma doação, né? Agora é um animal que tem que ser monitorado, né? Então ele tem que fazer exame de sangue frequente para ver se está tudo bem, tem que ser feito um ótimo controle contra carrapatos, né? E contra parasitas, vermes, enfim. Então assim, tem que ser um animal que esteja sempre com a saúde em dia. O cão que doa o sangue, ele pode doar quantos ml de sangue? Normalmente, num cão, a gente retira uma bolsa que vem com 500 ml de sangue, meio litro de sangue, porque a quantidade que tem dentro da bolsa do EDTA, que é o anticoagulante, já é para essa quantidade. Então, normalmente, a gente retira uma quantidade de uma bolsa de sangue. E o animalzinho que vai receber, ele pode receber quanto? Aí no caso a gente tem que fazer uma conta, que é uma equação matemática que você faz a partir do exame de sangue. Primeiro a gente coleta o exame de sangue, vê como é que está o estado desse bicho, vê a quantidade de sangue que ele já tem circulante. A partir dessa taxa nós fazemos uma equação matemática com peso, idade e tal, para a gente chegar numa quantidade que ele tem que tomar de sangue.
E nós humanos, né, para a gente doar sangue ou receber, é sempre de acordo com o tipo sanguíneo da gente, né? Se a gente é O positivo, recebe de O positivo. No caso dos animais, existe também o fator sanguíneo? Não, os cães eles são doadores universais, né? Então assim, todo o sangue dá certo para todo cachorro. A única coisa que pode acontecer é na hora que você iniciar essa transfusão, ele pode ter uma reação alérgica a esse sangue por reconhecer que seja um corpo estranho. Então nesse caso, por isso que é importante estar sendo feito com acompanhamento do veterinário, porque nesse caso, se ele começar a apresentar algum sintoma de reação alérgica, imediatamente tem que ser entrada com a medicação para cortar essa alergia. Às vezes quem tem em casa, né, um cachorro de grande porte, um cachorro que no caso é um cachorro que aceita, que é comportado, né, que é dócil, mas a pessoa diz assim, nossa, eu não vou botar meu cão para doar porque eu acho que ele vai sentir dor. Existe dor na hora da doação, doutora? É só a dorzinha da picada, só né? da picada. É, como se fosse eu fazer um exame de sangue, uma retirada de sangue, né? Assim, a única coisa que, assim, aqui em Natal, pelo menos que eu saiba, a gente não tem muito como conservar esse sangue, né? E assim, o sangue não é igual um hemocentro, né? Um lugar de gente que já tem toda uma estrutura para fazer o armazenamento desse sangue, então a gente não tem como armazenar. E no caso do bicho, também, assim, o sangue fresco, ele tem todas as células muito vivas, né? Então, assim, as plaquetas, principalmente, que são as mais acometidas nos casos da doença do carrapato, que ele precisa repor essa plaqueta. Então, aquele sangue fresquinho, novinho, é maravilhoso. É vida fluindo, né, ali. No caso, prevenir, né? Como a pessoa pode prevenir, né, que o seu animalzinho venha necessitar de uma doação de sangue? Olha, a transfusão de sangue, ela ocorre nas seguintes situações. É muito comum no caso das duas doenças, né, que o carrapato transmite, que é a babésia e a ehrlichia. Ela destrói tanto a produção de célula branca quanto a de célula vermelha do sangue. E também destrói as plaquetas. Então, o animal sem plaqueta, ele começa a ter, principalmente no caso da babésia, ele começa a ter hemorragia. Essa hemorragia pode ser nasal, pode ser ocular, pode ser na gengiva, pode ser através da boca, enfim, de qualquer orifício que ele tenha. E normalmente, quando ele entra nesse quadro, ele precisa de uma transfusão de sangue. E no caso de acidentes também, por exemplo, um atropelamento, que tem alguma ruptura de algum órgão interno, aí ele tem uma hemorragia interna, ou quando tem um ferimento que pega alguma veia, algum vaso grande e ele tem aquela perda de sangue. Então, nesse caso, é indicado a transfusão de sangue. Para se evitar acidentes, é uma coisa que às vezes a gente não tem muito como evitar, né? Como fazer para evitar. A não ser andar com o animal na coleira, porque às vezes você, sem ele estar na coleira, ele pode ser atropelado. Agora, assim, as doenças do carrapato, principalmente, é evitar de ter o carrapato, com o uso de produtos mensais, como o Fiprolex, aplicado todo mês no bicho, para que evite a infestação de carrapatos. Doutora Viviane, o animalzinho que está necessitado, né, de receber esse sangue, quantas vezes ele pode estar recebendo? Olha, a gente não tem na literatura, né, uma quantidade assim, mas eu costumo dizer que, assim, a primeira transfusão, você já logo observa uma melhora muito significativa no bicho quando isso vai dar certo, né? Então você faz a transfusão e aí logo depois você faz o exame de sangue e ele já apresenta uma regeneração das células, ou seja, o organismo dele já pegou aquele sangue, já usou, vamos dizer assim, como um combustível e já está fabricando novas células, então isso vai dar certo. Quando ele toma esse sangue 24 a 48 horas de novo, clinicamente ele cai novamente, você faz um exame de sangue e ele continua com a medula dele paralisada, eu acho que assim, na minha experiência, tá? Assim, medicina não é uma coisa assim, 2 e 2 são 4, é muito variável. Então, assim, na minha experiência clínica, eu nunca tive sucesso. Quando eu vou ter sucesso, eu tenho sucesso na primeira vez. Na primeira transfusão já obtém um resultado. Na primeira transfusão a gente já obtém um resultado, o bicho já melhora e pronto. Existem proprietários que não querem desistir do bicho, então falam, doutora, faz mais uma, faz mais uma, faz mais uma. E assim, infelizmente, eu já cheguei a fazer 3, acho que num paciente, e realmente, ele usava aquele sangue que ele recebia, quando aquele sangue, né, acabava, ele passava mal de novo, porque a medula dele estava paralisada, então quer dizer, não tinha mais jeito mesmo. Bom, gente, então é isso. Para evitar que seu animalzinho venha sofrer, né, a necessidade de uma transfusão de sangue, o melhor é você usar Fiprolex. Ele combate as pulgas e carrapatos e é fabricado pela Célula Vertibrantes. Tchau, tchau. Olá, criançada, quero chamar todas vocês para o Forrodão 2010, dia 25, no Shopping Cidade Jardim, a partir das 10 horas da manhã. Traga seu cachorrinho para dançar com a gente, a Cristal já está preparada. Para participar, entre no site do Bicho Mania, esperamos por você. Vem você também!